primeiro campeonato foi na pandemia, deixa eu ver aqui, ó. Foi em novembro do dia 15 de 2021, durante a pandemia. Aí veio a pandemia, aí eu ficava o dia inteiro jogando, o dia inteiro jogando. Eu sabia que era bom porque eu tinha vários amigos. Eu conseguia ganhar da maioria. Você pode cair pra direita ou pra esquerda. Eu vou pular aqui, ó. Joga essas coisas, olhar, se você vê, quem estourou, teve um monte de gente que estourou na pandemia, né? Porque ficava todo mundo em casa sem ter o que fazer e procurava, eu acho que isso. Procurava alguma coisa online para fazer. Algumas crianças se desabafando no jogo, né? Ficar preso dentro de casa, se abafando. Por isso que eu acho que cresceu muito. Eu já tive vários amigos que tinham depressão, começaram a jogar e passou a depressão por conta disso. E eu já tive amigo que a mãe batia bastante nele em casa, o pai era separado da mãe, a mãe dele batia bastante nele, aí ele usava meio que o jogo pra esquecer um pouco. Melhorou em questão de ele esquecer um pouco aquilo. Melhorar dentro de casa eu acho que não melhorou não. A escola no começo não tinha, aí depois de uns 6, 7 meses, eu tava que ano? Eu tava no sétimo. No sétimo ano aí veio as aulas online e eu assisti todas. Aí do oitavo ano até a metade do ano, não assisti praticamente nenhuma. Por conta da aula online em casa, não dá vontade de estudar. Dá vontade de ficar fazendo outra coisa, assistindo, jogando, comendo. A maioria da minha sala inteira ninguém assistiu. De 24 alunos, assistia 8, 7. Deu um pouquinho de trabalho no colégio, quando foi na pandemia, porque ele ficava só. Foi por isso a minha decisão de sair de um trabalho e ficar só com um. Porque a gente fica na ânsia de ganhar dinheiro, e não podemos perder a nossa família e nem nossos filhos, né? O pai leva tudo no banho-maria, eu não. Ele tem que estudar, que eu falo pra ele, a educação é tudo. Queria mais nadar, por conta da pandemia principalmente, porque eu engordei muito, muito. Eu já era bem gordinho, bastante por conta da preguiça. Eu saí da minha rotina, né? 2 de 75 em 1, 25 para Mateus, 25 educativo, 25 completo. 2 tiros de 50. A gente ficou praticamente mais de 6 meses sem treinar e parando de treinar tem o destreino. Então você perde parte muscular, perde condicionamento físico, acaba engordando também porque sua dieta calórica antes era muito maior. E ele tinha uma alimentação regrada com nutricionista, tem um monte de coisa atrás disso tudo, do atleta Lucas, né? E parou a nutrição, parou os acompanhamentos que ele tinha. Durante a pandemia a gente conseguia passar a parte física, o treinamento físico a gente fazia online. Mas assim, é muito pouco para quem treina e compete em níveis de campeonato paulista, brasileiro, que é o caso dele. Eu comecei a nadar no Mirim 1, que eu tinha 7, 8 anos. Agora eu tô no Juvenil 1. Que aí durante esse decorrer do tempo eu consegui ganhar esse tanto de medalha. Meu professor, ele passava vídeos ensinando como era o exercício. Era bom pra mim por conta que eu distraía um pouco minha cabeça e eu saía um pouco do celular, que eu não aguentava mais também. Aí a gente teve uma grande dificuldade. E foi o seguinte, os celulares e tablets eram usados por eles para pura diversão, entretenimento, né? Não era utilizado, ou raramente era utilizado para estudo. Nem as escolas estavam bem preparadas para colocar o ensino à distância, e nem os jovens haviam sido preparados para encarar um ensino diferente, né? Muito tempo na tela. Eles não viram a hora de terminar a aula lá que eles tiveram para voltar a brincar, né, com os aparelhos. Então, eu acho que o prejuízo tem sido bem grande. E uma novidade que tem surgido, que eu tenho percebido, né, é que muitos deles agora, o que ansiavam pelos relacionamentos, agora eles estão retraindo. Ou seja, querendo permanecer na posição de espectador mais do que atuante, né? Isso é preocupante porque, basicamente, faz um corte
que pode ter consequências sérias mais tarde, né? Nessa etapa da adolescência. Eu escrevi que eu me cuido fazendo, conversando com amigos, vendo filmes, séries, lendo e escutando músicas. Eu costumo me cuidar pintando tecidos, desenhando, ouvindo música e escrevendo. Aqui dizendo, eu me cuido fazendo, foi depois certamente de uma palestra que a gente teve sobre saúde mental. E daí as pessoas então começaram a colocar em post-its o que elas fazem para se sentir bem. Tava um dia normal aqui no Ageu, a gente tava todo mundo se divertindo. Já estava tendo alguns casos, não foi? Que algumas pessoas estavam passando mal, casos isolados, sendo que eram aquelas pessoas que realmente já vêm sofrendo de ansiedade, já têm alguns problemas. Sendo que depois, no mais tardar, foi desencadeando mais e outras pessoas também, quando acabou que liberou todo mundo, porque já não estava dando para atender todas as pessoas ao mesmo tempo, então teve que chamar os SAMUs, né? Para não chegar a se agravar. As pessoas não estão dando muito valor à saúde mental dos adolescentes. Tem gente que não leva a sério, isso é uma coisa importante. E acaba que é uma coisa que acontece em casa, soma com a escola e desencadeia algo muito grande. E dá pra gente perceber que essa nova geração não está aguentando, não está suportando certas coisas por conta da falta do apoio emocional. Foi um episódio muito assustador, porque ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. A gente acredita que realmente foi uma consequência da pandemia, porque teve pessoas que não tinham nem mesmo nenhum problema de ansiedade, nem nada do tipo, desencadeou isso por conta da pandemia, por conta da quarentena, por não ter esse apoio. Tem uma parceria, né, com a Secretaria, com a Rede Estadual de Educação de São Paulo há anos, e desde 2019 nós estamos monitorando algumas competências socioemocionais, né? Um diagnóstico inicial em 2019, e esse monitoramento, essa avaliação, que é um convite à autoavaliação, né? Quem faz a avaliação é o próprio adolescente, o próprio estudante, eles foram convidados a vivenciarem essa autoavaliação novamente pós-pandemia em 2021. E em 7.465 escolas daqui da Rede Estadual de São Paulo. E contemplamos um número de 694 mil estudantes. E esses estudantes variavam de séries, né? O 5º ano, o 9º ano e o ensino médio. E o que esses dados trazem? 69% desses adolescentes, eles relataram estar sofrendo de depressão ou algum tipo de ansiedade, em algum nível. Outro destaque também é que 70% deles indicam a dificuldade de exercitar a confiança. Há também o impacto numa competência fundamental, que é o foco, uma competência fundamental para aprender. 56% desses estudantes disseram também que essa competência estava comprometida, né? Ou seja, tendo mais dificuldade de manter a atenção em determinadas ações, entrega de determinadas atividades. Então, isso também, veja o quanto isso impacta, não só o aprendizado, mas também a relação, estar com o outro, se você não consegue estar focado. Peguei Covid, né? Mas aí todo mundo ficou desesperado porque não tinha vacina, não falavam de nada, todo mundo começou a chorar, mas todo mundo tentou manter a calma. Tive que ficar isolada no meu quarto por umas 2 semanas, porque eu fiquei aí nos 3 meses sem sentir olfato, sem paladar, então eu estava sempre isolada, mas meus pais meio que não ligavam para isso, porque ou eles cuidavam de mim,
ou eles ficavam preocupados. Então eles entravam lá, ficavam comigo, foi toda essa interação. As coisas foram se acalmando, eles foram voltando aos poucos para o trabalho, mesmo com a pandemia eles tiveram que ir voltando. Aí às vezes eu realmente ficava o dia inteiro sozinha em casa na aula online porque eles tinham que voltar para o trabalho, né, para a obrigação deles. Mas de certa forma uniu mais a gente, sabe? E foi bom passar esse tempo juntos. O poema também, nunca vou esquecer. O poema foi... Não tem como temer alguém que acerta um taco no próprio rosto, professor Caos. Obrigado. De todos os dias, sempre vai ter um pouquinho de caos, né? Mas vão ter pessoas que vão transformar esse mundo que é repleto de caos em um lugar pacífico, pelo menos em 1 minuto, sabe? Uma pessoa, um alguém. Antes da pandemia, a minha maior dificuldade era a distância mesmo, de uma coisa para outra, eu acho. Eu perdia muito tempo indo de um lugar para o outro. Eu morava em Caieiras, eu até ficava na Lapa, e aí eu descia às 5 da manhã para ir, porque eu tinha que chegar lá às 7 horas. Eu saía de lá meio-dia e voltava para fazer tudo isso de novo para voltar para Caieiras. E ainda tinha que ir do meu trabalho, né, onde eu era costureira, até em casa. Quando eu recebi a notícia que a gente ia ter que ficar, fazer online, primeiro eu fiquei desesperada, eu acho. Eu não tinha computador, mal tinha celular direito, não tinha internet, não tinha como um ambiente para me estudar, morava eu e meus irmãos, né? Então era muita gente junto. Quando aconteceu assim, eu fiquei bem desesperada, eu falei, o que eu faço agora, meu Deus? O que vai ser de mim? Abrir mão de tudo pra isso e não deu certo. Eu queria muito fazer vestibular e eu trabalhava como costureira, então eu queria muito ter alguma formação para não ter que trabalhar para sempre com isso, porque a chão de fábrica é bem pesado. Aí quando chegou a pandemia, antes de ir para a ETEC, eu reprovei 1 ano do ensino médio para entrar lá. E aí eu também tive que optar por trocar de emprego. E aí eu tinha abrido mão de tudo, praticamente assim, tinha reprovado para ir para lá, tinha quase desistido do emprego, tava quase saindo já. Para ir para lá, para poder ficar mais tempo lá estudando, lá tinha um espaço melhor, numa boa escola. E quando começou a pandemia, eu vi tudo isso desmoronando. Eu moro com a minha mãe numa favela. E aí, lá, a gente mora, assim, onde eu moro, é uma esquina. Aqui na frente tem um bar, aqui do outro lado tem outro bar. E esses bares, eles ficam o dia inteiro com o som ligado. E com som muito alto, assim. Porque a minha casa fica bem de frente, uma casa colada da outra, né? E fora as pessoas que ficam passando também, descendo e subindo, né, no morro. Aí eu acabei indo morar com a minha avó, porque lá tinha bem pouco mais espaço. Mas tinha algum espaço pra pelo menos estudar de manhã e trabalhar à tarde. Nas aulas online durante a pandemia era bem difícil acompanhar, eu quase não conseguia acompanhar muitas. Eu estudava de manhã, eu fazia ensino médio, né? À tarde eu trabalhava e à noite eu fazia cursinho. Então era tudo por aula online. Mas a minha internet não pegava de jeito nenhum e quando pegava, assim, quando eu conseguia entrar na sala de aula, ficava travando muito. Depois de um tempo, eu consegui com a assistente social um computador emprestado. Ela me emprestou um computador velho dela, só que ele era muito antigo.
Então, não dava pra mim conectar ele na internet direito. Eu fiz tudo que dava pra fazer. Fui atrás, pedi pra gravarem a aula, pedi pra, sei lá, tentei pegar um chip que eles davam na escola. Só que não tinha como. Eles não entendiam muito, porque era bem diferente da realidade da maioria das pessoas nessa escola, né? Lá todo mundo tinha muito dinheiro, tinha um ambiente muito bom pra estudar. E você sabe, né, na escola, no ensino médio, você tem que fazer muitos trabalhos em grupo, por exemplo. E ninguém queria fazer trabalho comigo. Não porque eu sou uma pessoa ruim, que eu trabalho mal, mas porque todo mundo sabia que eu não tinha condição de estar ali toda hora participando de reunião. Mas eu também ficava um tempo no quarto sozinha estudando. Tava muito longe dos meus amigos, da escola. E aí eu comecei a ficar muito ansiosa, porque eu comecei a achar que não ia nada dar certo, que não valia a pena todo o esforço que eu estava fazendo. E eu comecei a ter muita crise de ansiedade, porque minha família também me cobrava muito, eu tinha muito medo de ficar sem emprego, de perder tudo. E aí eu fiquei bem doente. Era crise de choro, né? Crise de choro bem forte, falta de ar, todos os sintomas de ansiedade eu tinha. E eu achava que era normal, porque, você pensa, chorar é normal. Quando eu comecei a trabalhar na ONG, eu conheci uma pessoa que também tinha, e que viu e percebeu que eu tinha ansiedade. E aí ela me apresentou uma amiga dela que era psicóloga, a Paulinha. E ela foi minha amiga, assim, minha amiga profissional, mas muito minha amiga. Ela entendeu super o que estava acontecendo comigo. E durante a pandemia ela me atendeu até... Ela não me largou até fazer o vestibular e me adaptar na faculdade. Ela continuou fazendo comigo. E eu não pagava nada. Ela teve momentos, principalmente quando eu estava tendo crise de ansiedade, que eu pensei muito, muito em desistir, assim. De voltar a abandonar a minha escola, sair do emprego, parar de fazer cursinho. O que me dava força, assim, pra acreditar e continuar era sempre que durante o final de semana eu ia ficar com os meus irmãos, porque minha mãe bebe e eu cuidava deles no final de semana pra eles não ficarem sozinhos. E isso era o que mais me motivava. Eu achava que... Ai, desculpa. Ai, gente. Eu achava que o único jeito de dar um futuro diferente pra minha família era continuando estudando. Continuando trabalhando e fazendo tudo que eu fazia. E eu achava que se eu parasse, se eu parasse não ia ter alguém pra fazer. Então, só tinha eu. Esse era meu sonho. A depender da classe, uns, né, vivenciaram, não vou dizer de forma tranquila, porque ninguém vivenciou a pandemia de forma tranquila, mas tiveram mais recursos, mais oportunidades de terem a sua vida menos impactada, né, por dispor de recursos. Já outros não, sofreram ainda mais, aqueles que têm com condições socioeconômicas menos favoráveis, sofreram ainda mais, e isso com certeza impactou não só na questão do relacional, como eu já trouxe, que dispor de internet e poder fazer uso dela para se relacionar, para aprender, é um fator que ajudou, mas esses que não tiveram condições, eles foram prejudicados no que diz respeito às relações, estabelecimento de relações no período de isolamento, mas também acesso ao ou garantia do seu aprendizado. Esse é um ponto que as escolas, as redes estaduais e as escolas, de forma geral, estão correndo atrás, né, para tentar minimizar esse impacto na aprendizagem desde o ano passado. Oi, tia. Miguel. Ó, aqui tá o Gabriel. Essa Rafaela, desenhando, né? Ela acabou de tirar a caneta dela do iPad aí, que ela tá doidinha. Durante a pandemia eu tentei me aprofundar mais, fiquei vendo vídeos, aí meu pai comprou um curso de um cara que é bastante famoso, que ele desenha. Aí eu fiz o curso para aprender um pouco mais como usar lápis de cor,
os tipos de caneta, como mesclar as cores e vai. Eu tava treinando fazer gestual, que é tipo diferentes posições de corpos e como é que eles mexem. Aí eu fui fazendo, pesquisando imagens de pessoas se mexendo na internet e fui copiando. Eu gosto desses aqui. Achei esses daí bonitinho. Tem um cara que eu sigo, que eu gosto bastante dele, que os desenhos dele são, tipo, bem legais e eu gosto bastante. Aí esse daí é um desenho dele que eu achei bem legal e tentei fazer. Aí eu fui tentando fazer e ficou assim. Nossa, ficou muito bom, né? Obrigada. Você olha com orgulho pra ele. Pra mim é o melhor desenho que eu já fiz, então sim. A Rafaela tem 14, ela vai fazer 15 agora em outubro. Na pandemia também, assim, pouco para incentivar eles, então tem um violão lá dentro, eu toco violão, toco teclado. E aí eu tô incentivando minha filha também, tá gostando muito, ela fez aula de violão, agora quer aprender o piano. Na pandemia minha mesa era menor, aí ele conseguiu comprar essa e ficou maior. Mas tive aula online. Aqui. Você sempre foi organizada? Não, foi na pandemia também, porque, tipo, os meus irmãos são muito bagunceiros. Tipo, muito bagunceiros. Aí eles entram aqui, faz a bagunça, aí eu sempre arrumo tudo, aí agora eu peguei esse negócio de deixar o quarto arrumado. Eu sempre gostei mais dessas coisas de folha, até tanto que eu desenho bastante, aí eu tentei deixar o meu quarto assim. Aí quando eu vi essas plantinhas, folhas, esse murinho, aí eu fui comprando e fui organizando cada coisa no seu lugar. Aí foi montando meu quarto na pandemia, porque, tipo, meu quarto antes é engraçado, era muito diferente. Era minha mãe que escolhia minhas coisas, então, tipo, era rosa, tinha Polly, Barbie, aí mudou muita coisa. Antes eu tinha minha hamster, aí quando ela morreu, eu fui pras calopsitas. Aí eu fiz aquele negócio pra elas de cano até, pra elas brincarem. E aí eu ponho comida, troco a forração, tenho até que limpar esse negócio. Aí elas vão ficando aqui. Eu fico fazendo brinquedos pra elas também, com cordinha, papel higiênico. A Rafaela, ela fica com os passarinhos soltos durante o dia no quarto dela. Então, eu acho que supriu bastante essa área e eles não ficaram tão, assim, tão entristecidos nessa fase, né? Eu não sou aquela pessoa que tem milhares de amigos, sai toda hora, vai pra cinema, shopping. Eu sempre tive um melhor amigo, aí o único problema dele é que eu ia ver ele na escola. Aí, como eu não podia ir pra escola, aí a gente se virava jogando junto, conversando no WhatsApp. Eu amadureci na pandemia, então mudou bastante coisa. Olha, assim que a gente teve a notícia da pandemia e o país fechou praticamente, né? As escolas fecharam, todo mundo foi orientado a ficar em casa. A minha primeira preocupação foi com os adolescentes. E por quê, né? Porque os adolescentes estão numa etapa da vida em que eles precisam sair um pouco da família para estabelecer novos vínculos, novos grupos, e encontrar segurança nesse novo grupo, né? Sair da família não significa abandonar a família ou cortar vínculos, não. É apenas mudar o seu grupo de referência. A família continua sendo uma grande sustentação, mas deixou de ser criança, precisa traçar o seu próprio caminho. Com todo mundo em casa, o adolescente foi levado a ocupar um lugar que ele estava deixando, que é o lugar infantil. O tempo todo em casa, o tempo todo sob as vistas dos pais, sem possibilidade de descobrir o mundo de outra maneira, né? E foi muito tempo que eles ficaram assim. Você tinha que aprender a viver com todo mundo ao mesmo tempo dentro de uma casa só. É como se fosse um BBB dentro de uma casa por 2 anos quase.
No começo foi difícil, não vou negar, porque era toda hora a relação, tinha que ver meus pais, acordava e dormia com meus pais em casa, a gente conversava toda vez, começava a ficar sem papo. Aí a gente juntou as crianças, né? Viemos aqui mostrar a casa e falamos assim, o que vocês acham da gente morar no interior? Num primeiro momento eles acharam que a gente ia passar só um tempo da pandemia, né? Eu falei, não, vamos considerar de morar mesmo, de a gente se mudar, a gente está a 1 hora de São Paulo. Minha vida, ela meio que virou de cabeça para baixo. Eu conheci um monte de gente aqui em Itu, muito mais gente do que eu conhecia em São Paulo, por exemplo. A gente fica saindo no condomínio, andando de carrinho de golfe, carro. Foi uma adaptação leve, acho que a gente soube levar com leveza também. Para os meninos, eu acho que foi mais desafiador. Eles começaram a escola nova online em agosto. A aula online era um negócio difícil, né? Porque você ficava sentado lá, dando foco, mas você não pegava foco, você não conseguia estudar da mesma maneira do que estudar no presencial. Olha, pra falar a verdade, eu aprendi quase nada. Eu não sei, eu prestava atenção, só que não entrava muito na minha cabeça, que eu não tava muito com vontade mesmo de aprender no online, mas quando eu voltei firme. Era muito difícil geometria, muita forma escrita no papel. Ver isso na tela é muito difícil de entender. Você tá no online, você tem que clicar pra levantar a mãozinha, às vezes o professor não vê, ele tá dando uma matéria. Aí você quer falar, você não consegue nem se expressar direito, porque às vezes você tá com a câmera fechada, você não quer abrir porque você acabou de acordar. Quando a gente entrou em pandemia, né, a gente nem se falava muito, porque cada um ficava no seu quarto, né? A gente não conversava muito. A gente ficou mais unidos, mas a gente nunca foi de brigar muito. Nunca. Ele me ensinou a jogar, aí eu comecei a gostar mais de videogame. Ó o carrinho. Ó. Tudo online cansava, né? Essa é a verdade. Quando a gente tá junto, né, presencial, a sensação, tudo que a gente faz eu sinto muito mais vivido. Eu acho que acontece muito mais com vontade as coisas. Então, tipo assim, isso até explica o porquê que quando a gente saiu da pandemia, eu cansei de tela. Eu cansei de toda hora abrir o computador, jogar videogame, como eu jogava antes da pandemia. Antigamente eu não conseguia aturar quando ele falava de futebol, porque não é algo que eu goste. Mas no meio da pandemia eu aprendi a gostar, aprendi a entender que ele gosta de futebol, entendeu? Eu aprendi a jogar com ele. Aproximou muita gente, porque eu vindo aqui para Itu, eu converso com meus amigos de São Paulo tudo pelo videogame, por WhatsApp, pra gente não perder o contato. Em termos de segurança, de espaço, né, de liberdade, sabe? Eu acho que eles preferem aqui. Um está numa fase de querer sair todos os dias com os amigos, se deixar a gente, né, que está com 16 anos. Então eu sinto que é um movimento que ele vai começar a fazer cada vez mais de ir para outras cidades onde tem shows, onde tem balada, onde tem os amigos. Ele já faz isso, ele já vai para São Paulo. Eles aproveitam o bom dos dois lugares, sabe? Então, sortudos. Acho que a pandemia acabou explicando para o mundo inteiro a dar mais valor à família e ao afeto que a gente pode ter com as pessoas, entendeu? E a valorizar o encontro entre as pessoas, porque tanto tempo preso em casa a gente começou a entender que o calor humano, né, as pessoas, é algo que vale muito. Que eu já identifico que é positivo, que é assim, estar com o outro, ser afetado também todos os dias, isso vai acendendo uma chama que estava ali, né? Apagada ou foi diminuída, mas se tem essa potência. E ao conversar com eles, a gente já via, era até um grude até, eles já esse movimento de, por necessidade, intensificar essa forma de ser e de estar, de cuidar mais, e agora se ampliou, né? A tecnologia, eles têm esses espaços de tecnologia, mas também estão buscando forma de estar mais tempo juntos, e que isso eu estou identificando como muito legal, muito importante, não só como educadora, mas também como mãe. Eu trago isso pelo que eu também pude vivenciar, que eu tenho um filho de 15 anos e pude acompanhar como se deu esse processo com ele e com os seus, né?
morava já em São Paulo, eu fui pra Bahia, né? E aí não deu muito certo lá e aí eu retornei pra cá. Aí eu vim direto pra Zona Sul. Quando eu vim morar na Zona Sul, eu arrumei um trabalho na Zona Norte. Cuidava de uma senhora lá. Aí eu morava aqui e ia trabalhar lá. Aí antes da epidemia eu acabei me mudando pra Zona Norte. E aí depois ela faleceu e aí o negócio começou a ficar apertado, né? Aí eles deram aquele auxílio, né, de 1.200, aí depois abaixaram. Eu pagava aluguel. E o dono da casa pediu a casa pra mim, né? Porque eu já tava com alguns aluguéis atrasados, tudo. E aí eu acabei vindo pra essa ocupação que a minha irmã morava aqui, né? E aí foi quando eu vim pra cá, cada um com uma mochilinha de roupa nas costas, a gente veio pra cá, porque o dono da casa não deixou a gente tirar nada. Eu vim pro terreno da minha irmã, que tinha um barraquinho. E aí a gente ficou aqui, aí o pessoal me cederam esse terreno, a terra, né? E aí eu fiquei uns dias no terreno dela, ela ficou desempregada também, ela teve que vir pro barraco dela e eu tive que dar um jeito de entrar aqui. Aí foi quando o pessoal se juntou e a gente construiu só o quarto. Eu fiquei no quarto um bom tempo. Aí eu fiquei aqui sem água, sem luz por um bom tempo, né? Até as coisas se ajeitar. E depois de um tempo eu consegui construir essa outra parte, mas também as pessoas me ajudando, né? Porque eu estava desempregada e não consegui trabalho. As crianças ficou um bom tempo fora da escola. Não tinha vaga, com a epidemia todo mundo estava afastado, não estava matriculando, então acabou que eles perderam 2 anos. Entrei no conselho tutelar, pedi ajuda para a conselheira, que a gente tem uma conselheira que a gente conhece aqui, e ela veio ajudar, né? A gente conseguiu essas vagas. É muito ruim, né? Porque ela tem 7 anos e não sabe ler ainda, né? A Radassa com 10 também não sabe ler. E você está indo na escola? Que ano você está? Quarto ano bem. Ela é bem esforçada, assim, no estudo, mas ela perdeu muita coisa, né? Ela sentiu, né? Porque ela teve que fazer uma prova, né? Para poder conseguir. Ela repetiu um ano, então é bem complicado. Na epidemia foi muito ruim mesmo. O estudo atrapalhou bastante. E eu também fiquei fora da escola, né? E chegou aqui principalmente. Não consegui, engravidei, né? Depois, em sequência, veio o câncer e eu peguei o papel de afastamento da escola. Tá, você deve ver. Mas tem que ser eu mesmo, tem que segurar? Meu filho tem 1 ano e 2 meses. Oxe, pode levar embora esse presentinho seu. Presentinho. Quando eu vim pra cá, eu não sabia que eu tava grávida. Eu tava brigando com ela por estar grávida e estava gestante também. Fiquei preocupada, muito preocupada, né? Eu já tava numa situação ruim e trazer mais uma criança na situação que eu tava, né? Porque quando eu mudei pra cá, chovia dentro de casa. A gente não tinha onde dormir, molhava tudo, perdia tudo. E as coisas parecia que não ia melhorar, só piorava. Eu ficava em casa. Quando não fazia coisa, eu ia ler um livro, estudar, que eu vou me matricular de novo. Eu tô no 2º ano, ensino médio. Eu pretendo fazer uma faculdade, né? Na área da medicina, para me se especializar na pediatria. Eles são caseiros, né? Ninguém daqui de casa, graças a Deus, não ficou doente com a Covid, né? Nós temos pouquíssimas políticas públicas para favorecer o jovem, os adolescentes. Pouquíssimas, né? Há países em que, pelas cidades, há quiosques de atendimento a adolescentes, né? Tanto no sentido de orientação de vida sexual, como no sentido de atendimento em situação de risco, orientação, escuta, principalmente. Nós não temos nada parecido com isso. A única instituição que recebe os adolescentes, e a maioria delas não está preparada para isso, continua sendo a escola. Não temos políticas públicas, e agora seria um momento super importante de termos, né, algo que facilitasse a vida dos adolescentes, principalmente na escuta, Marco. Eles não são ouvidos, eles têm pouca escuta na escola, a escola fala mais do que ouve, né? E eles têm, na família, eles não estão muito interessados em conversar com a família, porque a descoberta do mundo público é mais importante para eles. Então, nós carecemos de políticas públicas nesse sentido.
Aí chegou a pandemia e eu queria fazer trabalho com pessoas que fazem também, que são produtivas. Aí a gente já conversava às vezes pelo WhatsApp. Disseram que ia ser 15 dias, esse 15 dias se transformou em 2 anos. Eu comecei a sentir os impactos, mas eu gostei porque eu estava conseguindo fazer amigos que eu não conseguia fazer no presencial. Eu era muito tímida, eu estava muito presa na minha bolha, não queria sair dela. Aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp, ela me puxou dessa bolha, disse interage nas aulas online também. Aí na internet eu me soltei, começou com essa história de anime, indicação de filme, livro, aí pronto. A personagem principal, ela é tímida, mas não porque ela quer, ela só realmente não consegue colocar pra fora o que ela sente. Ela faz um amigo que é Otadoro, que eu acho que em algum momento todo mundo quis ter um amigo igual Otadoro, porque ele acolheu ela de uma forma tão incrível que você fica tipo, meu Deus, eu quero esse menino na minha vida. A diferença é só que eles lá não estão vivendo uma pandemia. Tem um momento que eles usam máscara, mas é só porque eles estão gripados, então já é raro assim no Japão. Gripou, tem que botar uma máscara. Um aplicativo para a pessoa ler mangá. A Komi, a personagem A comissão. principal. Ela tentando falar com ele, só que acaba que ela não consegue porque ela tem problema de comunicação. Eu acho que o que ajudou também muito, consequentemente, né, com a pandemia, foi as pessoas aprenderem a fazer novas coisas. Eu desenvolvi mais técnicas de desenho, comecei a pintar mais em tela, a fazer documento, meio que ajudou. Eu tenho um Instagram de desenho que eu fiz durante a pandemia e eu fiz esse desenho, que é de South Park. É uma fanart de uma animação que eu gosto muito. É uma das minhas animações favoritas porque meio que foi uma válvula de escape, sabe? Meio que eu precisava, às vezes, relaxar da pressão que às vezes a escola dá, sabe? O EAD era muito complicado, a gente não conseguia aprender, tinha que ficar à base de videoaula e ao voltar eu consegui aprender mais, entender mais o assunto e ter o contato com outros jovens também, sabe? Que às vezes eu sentia falta de conversar com outras pessoas da minha idade. E tudo isso na pandemia fez muita falta, a gente não tinha essa interação. Também acabei vendo muitos receitas de pudim, bolo, eu fiz muito. A maior coisa que eu fiz na minha pandemia foi ficar cozinhando essas besteirinhas assim, que eu adoro. De 4 horas, eu acho, na pandemia, tela o tempo inteiro, não importava o horário. E meio que ajuda na comunicação com as outras pessoas também, tipo com a minha avó. Que a gente não podia ir até eles, a gente utilizava o celular para fazer videochamada, para falar com eles. Era a nossa forma de se sentir próximo a eles e de estar sempre em contato, até poder realmente ir visitar presencialmente. Tive que ensinar o meu pai e a minha mãe a mexer no Meet, porque às vezes tiveram reuniões do trabalho, eu tive que ensinar eles como é que se mexia. Minha avó, ela comprou um telefone digital, né, para poder falar com a gente, e aí eu tenho que ensinar para ela a como mexer no Instagram. Coisa básica. Essa questão de saúde mental, ela não surgiu do nada, não surgiu por conta da pandemia. Tá há anos. E graças à Covid, eu acho que está sendo um pouco mais levado a sério. Então, esse ano, principalmente, a gente consegue ver todos esses impactos e ver como é importante a gente estar sempre cuidando da nossa saúde mental. Os pais pouco podem ajudar nesse sentido, né? A escola seria fundamental. Mas eu insisto que elas estão mais preocupadas com as perdas cognitivas, intelectuais, de disciplinas, né, para exames futuros, vestibular, Enem, essas coisas, do que com a vida e a saúde mental dos jovens que são seus alunos. Eu lembrei como que era estar na sala de aula e também tive que me readaptar porque como teve muito conteúdo que eu perdi, eu estava muito atrasada nas matérias, não explicava de novo para os professores que eu não tinha conseguido acompanhar porque não tinha internet, onde eu morava. Só que eles não entendiam, eles achavam que era porque, sei lá, por preguiça.
ou porque eu não queria mesmo aprender ou prestar atenção. Quando eu prestei o vestibular, eu não estava confiante, eu achava que eu poderia ter sido muito melhor, já que eu fiz pré-vestibular por 3 anos, né? Então, eu estava bem insegura mesmo. E aí, quando saiu o resultado da Intelli, da faculdade que eu estudo hoje, que eu passei, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Não deve ser algum engano. Não é possível que seja eu. E aí eu falei, nossa, realmente valeu a pena, né? Tudo que eu fiz valeu a pena. Depois eu passei na Unesp, na Intacta, eu passei na primeira fase da USP também. E aí eu podia escolher qual faculdade eu queria fazer, qual lugar que eu queria ir. Mudar pra faculdade, né? Mudar pra esse lugar tão diferente de onde eu vim. Tá sendo bem, eu não diria transformador, mas bem cômodo. Muito revoltante, eu acho que a palavra é essa. É muito revoltante conviver com pessoas que vieram de uma realidade tão diferente da minha, sabe? E de conviver todo dia com pessoas que sempre tiveram tudo, que nunca passaram pelas coisas que eu passei. Ainda mais aqui. De novo. E pra mim é bem revoltante mesmo, porque eu sei que minha família ainda tá lá, que meus irmãos ainda estão lá. E eu não posso ir lá todo final de semana, ver como que eles estão, eu não posso fazer o que eu fazia antes, que eu sempre estava em todos os lugares e resolvendo tudo. Se acontecesse alguma coisa, era só me chamar que eu ia lá e resolvia. A educação para mim foi essencial desde sempre. Desde pequena, meu avô gostava muito de falar que era o único jeito de mudar de vida, que esse era o único jeito de se sobressair, assim, de onde a gente morava. Eu tenho muito orgulho de onde eu vim, por isso que inclusive, eu preferia muito estar falando na minha casa mesmo, porque eu gosto muito de falar sobre quem eu sou, aquilo ali mostra quem eu sou. E eu nunca pensei em trazer minha família pra cá, porque eu queria não só poder transformar a vida da minha família, mas poder, de algum jeito, afetar a vida das pessoas de onde eu moro, sabe? Da cidade onde eu moro, do bairro onde eu moro, da minha rua, assim, que fosse. Poder fazer a diferença na vida deles, porque eu sinto que aqui é muito fácil, sabe? Você vir pra cá e esquecer quem você é, de onde você veio. Eu espero que daqui 10, 15, 20 anos eu esteja melhor, eu tenha conseguido realizar tudo que eu falei aqui. Depois que ele pegou Covid, você chegasse aqui na minha casa, você subia nua. Porque ele não deixava, ele te fazia tirar a roupa lá embaixo. Ela falou que tava ficando até doido. Aí não podia ir lá falar com o Lucas, tinha que entrar no banheiro, tomar banho, para poder falar com o Lucas. Ele ficou desesperado. Aí eu falei, isso vai dar divórcio, gente, pelo amor de Deus. Porque era muita loucura. Chegava com um pacote de feijão, tinha que lavar. O pacote de arroz tinha que papier lavar. E o Lucas jogando esse tal de Free Fire e eu e ele brigando. Que a gente brigava com ele. No jogo não tem sangue comparado a outros jogos. E as armas, não é porque a pessoa joga aqui usando arma que ela vai usar na vida real, só se a pessoa for maluca. Assim que começou esse negócio da pandemia, o pessoal começaram a falar que esse jogo era violento e que estava fazendo as crianças ficar violentas, matando os pais, matando o povo. Eu não sei, teve várias reportagens sobre isso. Aí, esse aqui, como sempre, mais apavorado, chegava em casa e falava, ô, esse tal de Free Fire aí, ó, tem um monte de criança aí fazendo um monte de coisa errada por causa desse Free Fire. Ele não joga calminha assim não, tá? Eles ficam gritando, eles gritam e falam. Ele não é jogo assim dessa calma, não. Meu marido ainda tomei uma vez o celular dele. Eu tomava direto. Ficou uns meses aí sem celular. Desligava a internet. Desligava a internet porque não aguentava. Era os gritos, a gente falava com ele, jogando esse jogo. Meu pai não ligava tanto, mas ela ficava muito brava. Depois de um tempo disso, ela contratou um personal pra vir aqui em casa, dia 3 aí por semana, só pra me fazer uns exercícios.
treinando ele para ele emagrecer, porque para quando voltasse a natação ele tá muito bem. Minha mãe falou para mim continuar tentando. Aí, até o final do ano passado, eu consegui abaixar meus tempos nas 4 provas. Aí foi na hora quando eu fiquei bastante feliz, aí eu falei, vai dar certo. Aí aqui são seus adversários, que também são personagens, que são outras pessoas controlando esses bonecos. Aí você tem que esperar de média de 40 segundos a 30 para você entrar no avião, para você conseguir começar a partida. Muito pior do que a natação. A natação eu sofro. Eu sofro, mas eu já estou acostumada, porque ele desde pequenininho ele vai. Agora o Free Fire não. Surgiu esse campeonato que eu vi no Instagram do Dantes. Dantes é um influencer muito famoso pela história do Free Fire. Aí eu passei das classificatórias, aí depois joguei as oitavas, a semi e joguei a final. Não tenho idade ainda para jogar, só pode começar a jogar profissional a partir dos 16. Aí pode time contratar e você jogar. Aí você joga praticamente o dia inteiro. E a natação é tipo isso, você treina, para em um mês você competir e dar seu máximo. O controle que ele adquiriu na natação, ele usa no Free Fire. Ele tem um controle emocional. Se ele tá nervoso, ninguém percebe. O mundo virtual, ele é muito grande, muito. Então, você tem que ter sempre um pé atrás. Levanta e para derrubar também é rapidinho. E a pandemia só ajudou. Que pena que atrapalhou algumas pessoas, morreu muita gente. Mas, graças a Deus, por aqui eu não tenho o que falar dela. Hoje, nós temos muitos casos, não sei dizer para você porcentagem, de adolescentes que estão preferindo os relacionamentos virtuais aos reais. Têm evitado, né? Porque eles se retraíram, ficaram tímidos, perderam o costume de como se relacionar com os pares. Muitos adolescentes, o número de adolescentes que sofrem pressão a respeito da sua aparência é imenso, né? Há muita pressão social a esse respeito. Então, o relacionamento virtual, ele frente às telas, protege do julgamento dos outros e ele se sente mais seguro. Então, eu diria que, para muitos adolescentes, é difícil falar em adolescente no singular, porque eles são plurais, né? Tem a questão regional, tem a questão da linguagem, tem a questão do tipo de vida socioeconômica, familiar e tudo mais. Mas hoje nós temos um grupo grande de adolescentes que está preferindo as telas ao convívio real. Eu que vi o primeiro nódulo e eu levei ela no médico. Aí o médico falou pra mim que realmente era um câncer. E aí ela teve que fazer a retirada, que foi na garganta. Começou na químio branca e aí foi no vermelha, laranja, tudo. Ela foi tomando E aí tinha que ficar internada. Foram 9 meses. 9 meses. Todo mês eu fazia e era internada. Né, ela tem que ficar indo. Por enquanto tá de 6 meses, né? Aí até apareceu um carocinho assim aqui no supercílio dela. A gente tem que ir lá dar uma olhada, porque qualquer coisa que aparece, a gente tem que estar voltando para fazer vários exames, para estar sempre dando uma olhadinha. O que você acha que você perdeu? Muita coisa. Conhecer amizades novas, sair. Porque eu não saí muito, né? É isso. Terminar os estudos. Terminar os estudos, os mas eu vou terminar. Cursos que você tanto queria fazer. Esse foi o momento mais difícil da minha vida.